Oi, eu sou a Daisy. E eu sou a Mini. Sejam bem-vindos ao DonasCast. Esse é mais um episódio do quadro Vida de Freela, onde compartilhamos nossas experiências como ilustradoras freelancers e batemos um papo sobre o mercado de trabalho e afins. E hoje vamos falar sobre esse estigma, muito comum ainda, por sinal, de que todo artista é falido. Mas será mesmo? Vocês acreditam nisso? Ou deixam essa ideia seguir sua carreira? Bom, hoje eu e a Mini vamos devagar sobre isso. Vamos lá? Nossa, demais, né? Essa coisa acho que vem na nossa vida, assim, que eu não sei vocês, mas sempre pra mim rolava aquela piada, né, do artista que vende miçanga na praia. Se nada der certo, eu vou pra praia vender miçanga, né? Porque a gente já pensa, né, começa a pensar na carreira pensando que vai dar errado e que a gente tinha que virar, né, de outra forma para conseguir alguma renda E eu acho que era, né, antigamente, muito difícil você achar... Como é que é? Hoje tem a palavra case de sucesso, o povo usa. Você não viu os cases de sucesso? É muito comum, né? Mal acho que o povo sabe. Hoje eu acho que ainda mal sabe que isso é uma profissão, né? E tem essas coisas. Então, era muito mais difícil. Principalmente eu acho que na nossa, porque a gente aqui ainda pegou uma adolescência com uma internet ainda precária, né? Uns inícios aí, né, da internet. Sim. E aí não tinha ainda muita informação. Acho que hoje a internet ajudou muito nessa questão, né, que a gente consegue ver as pessoas reais ali falando sobre a carreira e falando que tá vivendo de arte, que tá comprando carro, tá comprando casa, e isso ajuda muito, né, a gente conseguir sair um pouquinho dessa linha de pensamento, né. Sim, com certeza. Eu acho também que a internet foi fundamental nessa questão de você, igual você falou, né, de você encontrar outras pessoas que trabalham na área e você entender que existem possibilidades, né, dentro da área artística, do que você pode fazer. Você pode trabalhar com ilustração, com animação, com quadrinhos, e aí que tipo de empresa você pode trabalhar, ou você também tem a possibilidade de trabalhar como freelancer. Então, essas coisas facilitaram muito, né, através, né, do acesso à internet. E hoje em dia, acaba que a própria desvalorização do artista, né, e da arte em si, acho que ajuda muito a gente a carregar esse estigma, né, do artista falido, ainda mais no Brasil, porque a área não é valorizada, não tem uma regulamentação, né, tipo, do que você pode fazer, né, da carreira de artista mesmo, como ilustrador ou como animador, por exemplo. Então, é difícil isso, né? Então, acho que com a internet ajudou a gente ter também mais um leque maior de informação, né, para você buscar informações sobre isso, porque antes isso era muito difícil mesmo. Eu não tinha também referências, né, na época quando eu comecei, e eu acho que a internet ajudou muito nessa questão. E assim, ainda falando, né, sobre essa questão de precariedade, né, da área, acho que a gente consegue enxergar isso de várias maneiras, né, tipo, desde leis de incentivo, com orçamento baixo, até estúdios, né, que também oferecem salários baixos. Então, isso acaba ajudando a gente a achar que a profissão, né, de artista é muito ruim, né? Ainda mais com algumas outras ideias, né, que você já recebe externamente, tipo, da sociedade te falando o tempo todo, né? Tipo, tem uns mitos aí, tipo, que desenho é dom, que, né, que a arte não dá dinheiro. Então, você cresce ouvindo sempre essas coisas. Até que chega um momento que, às vezes, você começa a duvidar realmente. Nossa, então, realmente não vou fazer isso, não. Porque, tipo, o treino não dá dinheiro, ou não dá certo, ou não sei o quê. Então, todas essas informações, né, eu acho que acaba ajudando a gente a achar que não dá para viver, né, não dá para se sustentar como artista no Brasil, principalmente. Mas a gente não pode, né, deixar isso nos enganar. Nossa, com certeza. Tem sempre a fatídica frase, né, do... Não, mas você cobra tudo isso? Meu sobrinho faz isso muito mais rápido e sem me cobrar, né? Tem essa... Não sei se é um estigma, não sei se é uma noção que as pessoas têm de que é fácil, e por isso, por ser fácil, né? Que nem isso que a Daisy falou, porque é um dom, é muito fácil, então o ser fácil e rápido não vale dinheiro. Mas todo dia a gente está querendo algo mais fácil e rápido, tipo, a gente quer pagar para as coisas serem mais rápidas, pagar para as coisas serem mais fáceis, né? Quem paga aí, quem não quer ir no cartório resolver coisa, paga despachante. Por que você está pagando despachante? Vai lá e resolve, então, sabe? Tem essas coisas, sabe? Que eu acho muito engraçado, porque só se aplica
fica na arte, né? Porque você não quer pagar o profissional, porque você não coloca valor dentro daquilo. E a gente já sabe, né, que arte tá em tudo, basicamente, né? Desenho, você consegue ver em tudo. Então, eu acho que ainda falta muito pra gente conseguir quebrar essa ideia de que tem valor ali, que a arte é importante. E realmente com o governo sem apoiar, né, é muito mais difícil ainda. E eu acho que a gente tem que realmente tomar esse cuidado para não cair nessa cilada, né, da gente começar a acreditar nisso também. E é muito difícil, né, você realmente acreditar nisso quando às vezes sua família não tá te apoiando, seus amigos não estão te apoiando, professores não estão te apoiando, porque eu lembro quando eu fui falar para o professor que eu ia fazer faculdade de cinema de animação e um professor balançar a cabeça e falar para mim, mas você podia passar em engenharia. E eu, assim, não é isso que eu quero ouvir. Tipo assim. Ai, ai. Mas você vê a diferença que tem. Teve uma professora que foi de cursinho pré-vestibular, nem foi de escola, que virou para mim e falou, nossa, muito legal, você tá querendo descobrir essa nova área de mercado que tá crescendo. E ela meio que assim, me deu um gás, assim, falou, uma pessoa entende. Então, porque isso é muito importante, né? Quando a gente não tem esse apoio, e aí sua família fica falando pra você fazer direito, e aí o cliente da commission fica reclamando que, tá muito caro. E assim, é muito frustrante mesmo. Às vezes você tá começando, você não tá cobrando o valor que seria um valor bom, assim, às vezes você cobra R$20 pra fazer um negócio, e a pessoa chega, tá caro. Aí você fala, gente, né, é frustrante, é muito frustrante você lidar com isso, né? E ter esse trabalho de educar as pessoas também é muito desgastante. Então, só um momento aí para falar, se você está lidando com tudo isso, a gente está aqui por você, tá? A gente entende sua dor aí, a gente quer falar para você que dá sim para viver com arte, que não desanima. Quando eu entrei na faculdade, né, nessas coisas dos professores falando, balançando a cabeça, que falando que poderia fazer outra coisa. Mas eu lembro que a minha mãe virou para mim, que ela não fazia a menor ideia. Inclusive, minha mãe ouve o podcast. Beijo, mãe. Beijo, Rose. E ela, assim, não fazia a menor ideia do que é isso. Porque, assim, as pessoas realmente não sabem o que é fazer animação, o que é ser ilustrador. Elas sabem que que o livro sai com desenho, mas eu acho que às vezes as pessoas não param para pensar que foi uma pessoa que fez aquilo, sabe? Ainda mais com o computador, né? Só apertar um botão. É engraçado, assim, sabe? Porque é realmente algo que as pessoas não sabem o que é, como que se faz. E eu acho que hoje, que nem a gente falou, a Daisy falou aí também, a internet possibilitou muito disso, sabe? De ter mais informação e as pessoas se educarem mais. A gente ainda tem que educar muito, mas tá um pouquinho mais fácil, a coisa só manda o link. Mas eu lembro que minha mãe falou pra mim uma coisa que eu tava na dúvida lá, né? Que eu tava assim, que ela falou, olha, se você tenta, né? Vai e tenta. Se você não estiver ganhando dinheiro, isso pode virar seu hobby, você pode tentar outra coisa, né? Fazer outra coisa. E teve momentos, sim, que eu precisei, às vezes, ter um outro trabalho em paralelo para conseguir pagar as coisas e tudo, mas era um outro trabalho também que eu gostava de fazer, que era dar as aulas de japonês, mas eu nunca parei, então assim, não virou hobby até hoje, gente. Então, nesses, muitos anos, que eu nem sei quantos, eu tô ganhando dinheiro desenhando, e às vezes eu paro e falo, pera, sério que eu tô ganhando dinheiro com isso? Como assim? Porque a gente, às vezes, internaliza essas coisas de tipo, não, mas isso não é carreira. Não, mas isso não é trabalho, não. É só ela fica lá desenhando no quarto. Mas não, é uma carreira e ela é possível, sim. Sim, nossa, tanta coisa que eu queria comentar. Você estava falando sobre essa questão, né? De, tipo assim, principalmente quando você é jovenzinho e tal, e, sei lá, você quer seguir a carreira aí que você gosta de desenhar. Eu era muito assim na minha adolescência, tipo assim, eu queria desenhar, não tinha referências na época de tipo, pessoas que trabalhavam na área e tal. E aí eu fui lá tentar os cursos que eu achava que se encaixavam naquilo que eu queria fazer. E aí eu fui descobrindo. Felizmente eu não tive nenhum impedimento, assim, tipo, dos meus pais, da minha família e tal na época. Mas eu também acho muito porque eu meio que fui, né, praticamente a primeira geração da minha família a cursar ensino superior, então só o fato de eu estar no ensino superior já era uma vitória, entendeu? Então, tipo assim, vai lá e tal, então eles super apoiaram, etc. Mas, assim,
era difícil, né? Era meio mais difícil naquela época para você ter, tipo assim, referência, igual a gente já falou, né? Para você conhecer mais sobre o trabalho, quanto que você pode ganhar com isso, quais empresas que você pode trabalhar, quais setores, né, existem. Porque isso que você estava falando que eu acho muito engraçado, que as pessoas veem várias coisas ilustradas. Você vê embalagem ilustrada, você vê livro infantil, livro didático, vê comercial na televisão, vê desenho animado, mas ninguém sabe quem será que faz esse serviço. É mágica. É mágica. Nunca vi essas pessoas, sabe? Então, é engraçado. Então, assim, eu acho que, né, dos anos para cá, isso tem mudado um pouco. Inclusive, a área de animação, principalmente no Brasil, tem evoluído bastante, né, o mercado. E eu acho que as pessoas também têm começado a se conscientizar, né? Tipo, olha que legal essa profissão e tal. Ainda não tá, né? Maravilhoso, né? Tipo, todo mundo sabe o que o ilustrador faz, mas já tá bem melhor do que, sei lá, 10 anos atrás, Fraga. Então, eu acho isso engraçado, mas, enfim, voltando para um ponto aqui, é isso, eu acho que hoje em dia a gente tem mais um leque maior, né, de possibilidades e tal, e você consegue descobrir que sim, é possível você viver de arte, né, no Brasil, inclusive, por mais que estejamos aí em tempos ruins, mas é possível sim, e existe muita demanda e existe tipo um leque de possibilidades de carreiras, né? Inclusive, o Mulheres Criativas que a gente faz aqui no Donas Casts é basicamente um rolê desse, que é para apresentar, tipo, áreas diferentes da indústria criativa, pessoas que trabalham nessa área, para falar um pouquinho sobre o mercado, né, e a profissão delas e tal. E a gente mesmo, que a gente já está aqui trabalhando, né, nessa área há tanto tempo, a gente está aqui ainda aprendendo quando a gente está conversando com elas, né? Então, para você ver como que isso é uma coisa que a gente acaba aprendendo muito, essas informações, essa experiência, essa bagagem, a gente acaba também conquistando muito dentro da própria comunidade criativa. Sim. Né? Então, beleza, a carreira de ilustrador não é regulamentada, a gente não tem, às vezes, né, esse apoio, assim, não tem um sindicato, não tem um rolê assim, mas eu acho que a comunidade em si é que faz, né, as coisas acontecerem, né, e a gente conseguir conquistar melhores salários e, enfim, né, conseguir cobrar mais, né, trabalhando como freelancer e também descobrir informações de como você lida, né, tipo, na carreira, tanto como PJ ou como CLT, enfim, eu acho que essas coisas, assim, têm ajudado bastante a área. Sim, e só um adendo também nisso, que eu acho que muitas vezes, principalmente no início de rede social, quando o Instagram deu aquele boom, muita gente que estava no meio, que estava começando, viram algumas pessoas ficando mais famosas, tendo mais destaque no meio, e também ficou agora eu acho que isso está sendo quebrado, mas ainda ficou uma ideia de que você tem que fazer a mesma coisa que aquela outra pessoa, que só esse caminho é o caminho que você vai conseguir viver de arte. E eu acho que isso que a Daisy falou é muito importante do que a gente está tentando mostrar como mulheres criativas, que tem muitos caminhos. Cada caminho é um caminho, cada caminho é um caminho ótimo. Mas assim, cada pessoa vai trilhar vai trilhar um caminho. Ai, gente, desculpa, eu não tô muito boa pra fazer analogia hoje. Mas é que, tipo assim, não é porque uma pessoa você tentou fazer algo similar e não deu certo, que isso acabou, sabe? Eu acho que uma das coisas que a gente aprende muito, até vendo Mulheres Criativas e na nossa própria vivência, é que você tem que saber adaptar. Pelo mercado ser assim, você tem que saber adaptar e você tem que saber ter uma visão crítica sobre isso, gente. Não é porque você, às vezes, postou um desenho, teve 5 likes, ninguém quis comprar, que acabou sua carreira, sabe? É uma coisa, assim, que é realmente algo que você tem que ter em mente, sabe? Não é porque... É porque eu acho que essa ideia ficou muito forte, porque eu tive também essa, porque às vezes eu via uma coisa na rede social e eu falo, eu tenho que fazer isso. Se eu não fizer isso, não vai dar certo, eu não vou conseguir trabalho, eu não vou conseguir fazer nada. E não é assim, sabe? Eu acho que era bom pontuar isso. Sim, eu acho também. Tipo, não é uma receita de bolo, sabe? Que você vai, vou trilhar exatamente esses passos aqui e tal, e vai dar fosse, certo. Né? Tipo, não, infelizmente, adoraria.
Não é assim. Tipo, é engraçado porque a carreira mesmo de ilustrador acaba que, tipo, você, sim, encontra muitos especialistas, mas existe muita gente que trabalha em mais de uma área. Não é porque, sabe, eu acho que tem, às vezes, um pensamento muito ainda da geração anterior, né, dos nossos pais, que era um outro tipo de trabalho. Às vezes você, tipo... a ideia de sucesso na época, de trabalho e tal, era, às vezes, você conseguir um trabalho X, ficar numa empresa, apertando um botão lá para sempre, e você ia fazer sempre a mesma coisa, sabe? Tipo assim, é isso. É o botão que faz o desenho sozinho. Sabe? Nossa, querida aquela. Mas, não. E hoje você consegue, tipo assim, pô, trabalho com livros didáticos, trabalho com livros infantis, trabalho com animação, trabalho com não sei o quê. Não é que você vai pegar tudo isso e resolver, então eu faço tudo. Não. Mas saiba que existe essa possibilidade de você conseguir transitar entre esses caminhos, sabe, dentro da ilustração. Às vezes, você está trabalhando com um material didático, por exemplo, às vezes só tem um certo período do ano. E um outro período do ano você pode trabalhar em outra coisa, sabe? Tipo assim, não tem problema. E eu acho que você ser, isso que a Mini falou, você ser versátil nessa questão de, tipo assim, e aberto, né, a poder explorar esses outros caminhos, descobrir também, e eu acho que isso só acaba enriquecendo também sua carreira, sabe? Então, é legal a gente aprender que existe sim essa possibilidade e, lógico, né, trabalho aí chegando, não vai deixar você na mão, assim, né, no final das contas. Então, né, só reiterando aí o assunto desse episódio, todo artista é falido? Não, não é. Não. Resposta simples, acabou, né? A gente podia ter feito só isso. E assim, a gente tá aqui e tal, eu acho que a gente não pode chegar e falar que vai ser, né, super fácil, então, né, um caminho aí, bar de rosas. Não, né? Até porque isso tudo que já falamos antes, nossa, só a terapia aí para você não ficar mal, sabe? Tem hora. Então, realidades aqui. Fora que, é engraçado isso que eu vou comentar, que é o mundo capitalista, né? Não quer que você pare nunca de trabalhar. E eu sempre falo na minha terapia lá que basicamente tudo é culpa do capitalismo, mas não tem como você fazer nada. Então tem como você ir se adaptando para você não ser corrompido totalmente pelo sistema. Porque corromper, eu acho que você vai acabar sendo mesmo, sabe? Corrompido, mas não totalmente. Bom, e aí acabamos sendo vários artistas com burnout, né? Muitas vezes, né? Sem conseguir trabalhar, principalmente se você for freela. Então, como é que faz? Como é que faz para você viver nesse sistema capitalista, né? Tipo assim, com jobs e tal, mas ao mesmo tempo você parece que, pô, não tô conseguindo pagar meus boletos. Como é que funciona isso? Como faz? Né, é algo assim que eu acho que se bobear nem a gente sabe, né? Cada um. É porque é muito difícil, né? Isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu acho que isso nesse episódio, né, que a gente tá falando, são os dois extremos. Falando que sim, você consegue trabalhar, você consegue ter uma carreira de arte, mas ao mesmo tempo você tem que tomar cuidado para essa carreira não acabar com você. Porque a gente tem principalmente esse sentimento do incerto, né? Principalmente se você for freelancer. Eu acho que, nesse caso, como aqui é o Vida de Freela, eu acho que é importante ressaltar isso, porque muitas vezes, pelo medo dessa falência, né, que a gente fala aí do artista, a gente fica nesse medo do incerto e a gente acaba pegando, às vezes, muita coisa que a gente não consegue fazer, que a gente se mata para fazer, e às vezes a gente pega muita coisa e nem ajusta preço, aceita dar desconto só pelo medo de não, né, não ter trabalho. E isso é muito importante, a gente parar e rever como que a gente está. A gente realmente está bem? A gente está conseguindo fazer isso? Os nossos valores estão condizentes? Porque, gente, cliente vai vir, não tenha medo, sabe, de dizer não para um. Eu sei que dói, eu sei que dá medo, eu sei que, tipo, você manda a resposta, você demora 2 horas para escrever um não vai dar, né? Tipo assim, desculpe, não vai dar. E aí você aperta o enter para enviar o e-mail, nem olha, assim, sabe, de medo, porque você fica, não. E aí é assim, né? Esse sentimento, assim. Mas tem hora que a gente tem que ter
essa noção, sabe, de que, tipo, melhor rever seus valores, começar a pegar clientes que pagam mais e algo assim. Se tá difícil encontrar, tenta rever onde você tá mandando. A gente tem vários episódios que as meninas dão dicas disso. A gente fala disso em alguns vídeos de freela. Eu vou falar pra você ouvir tudo também agora. Não vou falar um ou outro, não. Ouve tudo. Depois fala pra gente. Mas eu acho que isso é importante, sabe? Porque... a gente às vezes fica com muito medo de tipo dessa. E eu acho que é isso, é esse medo dessa falência do artista. E isso faz a gente, às vezes, não controlar esses montantes de trabalho, ou um montante de horas trabalhadas e esquecer de viver, né, basicamente. E dentro desse tema, eu queria fazer um paralelo com um podcast bem legal que eu escutei da Revo, um episódio, né, que é da Sala 1604. Que é o episódio 233, que chama Pessoas Tristes Criam Mais, o mito do artista depressivo. E eu achei muito legal essa reflexão, e eles fazem uma reflexão até sobre a própria história da arte, e como que os artistas eram antes, né, e como que essa visão foi vindo, né, porque, que neles antigamente, gente, renascentista, o povo vivia até 30 anos, você acha que eles vão pensar no quê, né, tipo assim, os pensamentos da guerra, morte, praga, então assim, era outra vibe, né, outra vibe. E eu acho que isso é muito importante, principalmente, como a Daisy falou lá, que a gente às vezes pode acabar tendo um burnout ou tendo problemas de ansiedade, depressão, porque assim, esse é um outro mito que é muito comum, sabe? Não é o tema aqui nosso, mas essa coisa do artista que sofre e tudo. Eu falo, gente, eu não tenho tempo para sofrer. Se eu sofro, eu não faço nada. E aí, assim, só piora, sabe? Tipo assim, não é que eu não tenho tempo, você tem que aceitar quando tá mal, parar e tudo, mas assim, eu não aguento também a ideia... Porque eu acho que isso tem um paralelo aqui também com o nosso tema, que o artista tem que sofrer pela sua arte. E porque assim, gente, sabe, não dá pra mim. Eu não acho que eu tenho que sofrer pra fazer arte, sabe? Eu acho que essa ideia de que você tem que sofrer, você tem que dar tudo pela arte. Não, eu dou o que eu consigo nas minhas horas de trabalho. Eu faço o meu melhor e tudo, mas eu não tenho que dar minha alma pra ninguém, não. Eu acho que isso vem de uma ideia muito romantizada, sabe, do artista. E aí isso vem de coisas lá de séculos passados, aí quando você está lá na escola e você aprende a história desses pintores, desses artistas, e aí é meio que, sabe, vai criando assim essa ideia, né, esse estigma também. Então... Essa romantização, né? E assim, qual que é a nossa realidade hoje, século XXI? Tipo assim, não vou falar aqui de cursos tradicionais, artísticos, né? Tipo assim, artes plásticas, etc. Porque eu não conheço muito sobre essas áreas. A gente é comercial. Exatamente. A gente é comercial. Sobre ilustração, animação, design, etc. Essas são áreas de serviço, né? São áreas comerciais. Então, o que a gente faz... A gente enxerga isso como um trabalho, como um serviço, como algo comercial, algo para ser vendido. Então, essa noção, ela é diferente, né? Então, você está aqui, vai fazer suas horas de trabalho, trabalha suas horas aqui e acabou. Então, não tem essa questão de, tipo assim... peraí, deixa eu dar uma sofrida aqui rapidão para eu fazer essa arte aqui e tal. Não, gente, é tipo assim, prazo tá aí, boletos estão chegando na minha porta, eu preciso entregar, entendeu? Vou fazer a questão. Então, é mais tipo assim, você conseguir, né, desenvolver essas peças assim, e exercitar sua criatividade ali para trabalhos comerciais. E a gente está falando tudo isso também porque... a gente tem muito ainda essa mentalidade do, entre aspas, né, paga pouco, mas é o que eu amo fazer. Tipo, mas eu amo desenhar, então eu posso receber um pouco menos aqui. Não, não, gente, por favor, não façam isso. Tá tudo bem, assim. É que nem aquela frase do ame o que você faça e você não trabalha um dia, mas que na verdade é ame o que você faça e você nunca mais para de trabalhar. Tem uns paralelos assim, porque é essa vibe, é tipo isso, não? Exatamente, não exatamente. E assim, tá tudo bem, sabe? Se você acredita muito num projeto e tal, e você aceita trabalhar por menos, por exemplo, colocar no portfólio, eu não tenho experiência nisso, não sei o quê, vou aceitar um pouquinho abaixo. Não façam de graça, tá, gente? Pelo amor de Deus.
Tipo, tá. Ou você vai fazer uma arte, né, doação, etc. Só que a questão é, isso tem que ser uma exceção, não pode ser a regra, sabe? Isso não pode ser sua realidade no dia a dia, que tipo, nossa, beleza, eu amo fazer isso, sou super legal, super criativo, super feliz porque estou aqui desenhando na minha vida e... tanto faz se eu tô ganhando dinheiro ou não. Não, isso não existe, sabe? Tipo assim, você tem que, sim, fazer seu trabalho e tal, você gosta de fazer o que você faz, ótimo. Só que você tem que receber, e é justamente por isso, na verdade, você tem que receber bem pelo que você faz, porque você se dedica, porque você está ali se esforçando, estudando, né, se atualizando constantemente para você melhorar cada vez mais o seu trabalho, você mesmo como profissional. Então, nada mais justo do que você cobrar justo por esse serviço que você está prestando. Então, sabe, é meio que isso, eliminar essa ideia, né, de tipo assim, vou receber um pouquinho aqui para fazer o job X. Então, eu acho que é mais essa ideia que a gente queria discutir, assim. E eu acho que é isso que a Daisy falou, porque eu acho que quando a gente começa a tornar isso a regra, a gente começa a achar que o mercado é isso. E que ponto final. Acabou. Então, realmente, não posso pedir mais nada, porque eu só vou ganhar isso e eu tenho que aceitar que essa é a realidade do artista, mas dá para pedir mais sim. Você deu a mão, você pede o braço, tá? Uma perna, um pezinho ali, sabe? Tenta sim, se valorize. E eu acho que é isso, né? Para fechar, até nessa questão que a gente falou lá no início, conversa com seus colegas de profissão, vai na internet. As pessoas estão muito abertas, sabe? Eu acho que é muito legal você ver que tem as pessoas que estão na área ali, estão abertas a ajudar a falar sobre valores, a falar sobre carreira, a realmente ajudar, sabe, a pessoa. Porque... eles sabem, e eu acho que disso, né, que dá para viver de arte, dá para viver de arte e ter uma vida confortável assim. Você não precisa viver na pobreza, né, que a gente imagina o artista, né? Tem aquela visão quando você pensa em artista, né, que vive todo desculambado. E volta naquilo que eu falei, né, do vende miçanga na praia. Porque isso eu acho que é algo que ainda é muito comum de se ouvir. Não sei em outros lugares. Aqui em Minas é uma piada muito comum de se ouvir, assim. Principalmente para quem é de humanas. Eu acho que nem é só arte, eu acho que em humanas, no geral, isso é algo muito comum, né? Infelizmente. E a gente tem que conseguir quebrar isso, a gente tem que conseguir entender que isso é uma carreira como qualquer outra, uma profissão como qualquer outra, e arte é um produto, que nem a Daisy falou aqui, nós somos artistas mais comerciais, né, vamos dizer assim, a gente está mais inserido no mercado diferente de um artista plástico, de alguém que estuda belas artes, né, que faz pintura, escultura, né, aí isso é uma área completamente diferente, não vou saber dizer. Mas lembra disso, arte é um produto, e não é um produto barato, tá? Não é barato, então saiba disso. E uma coisa muito importante também, assim, como último recado desse episódio, é que, como a gente já falou aqui, no Mulheres Criativas a gente sempre conversa com outras mulheres lá que trabalham em áreas diversas na indústria. Então, se você tem interesse de, às vezes, descobrir mais ou menos quanto que é a média salarial, ou quanto que você pode receber em tal área X, área Y, ou sei lá, para você saber se você também tem interesse ou não, se isso te apetece, né, se os valores aí casam, né, com às vezes o seu contexto, aonde você quer chegar, dá uma olhadinha lá nos nossos episódios. Cada episódio é diferente, porque cada área é diferente, né? Então, você pode descobrir mais informações lá. E como a gente também já falou, você também pode conversar com outras pessoas aí, né? A internet está aí para isso, facilitou demais a gente entrar em contato com pessoas que estão, né, em outros lugares, que às vezes trabalham em coisas que você tem interesse de trabalhar, para você saber quanto que é, que mais ou menos, né? Qual que é a média salarial disso, quanto que, mais ou menos, uma média que você consegue receber fazendo esse tipo de trabalho, tipo, dá para viver uma vida tranquila, como é que é isso? Porque, lógico que tem várias variáveis em relação a isso, mas é porque, por exemplo, sei lá, alguém que mora em São Paulo, que tem um custo de vida mais alto, diferente de alguém que mora, sei lá, em Rondônia, sabe? Tipo assim, então, lógico que isso também vai diferenciar, mas é bom você ter, pelo menos uma noção, né, de valores e tal, para você saber também qual caminho você consegue trilhar, e não pensar só no amor, né, gente? Só na paixão, que só o amor não enche a barriga. Não, gente. Então, é importante você pensar nisso direitinho.
É que nem eu já falo em todos os episódios e vou reiterar aqui. Eu não tenho amor de parar de trabalhar e desenhar mais, não. Eu vou fazer outra coisa. Porque eu acho que isso que a Deise falou é muito importante, Bê. Você tem que saber o que você quer, sabe? Eu acho. Se você tá confuso, não tem problema também, né? Você vai experimentando e testando e conversando, né? É, que nem eu falei, né? Eu, no início da carreira, eu tinha outro trabalho e eu fazia esse outro trabalho que eu também gostava. Em paralelo, enquanto eu estava maturando a minha carreira. Porque, às vezes, no início, você não vai saber o que fazer, você não vai saber o que cobrar, você não vai saber onde achar cliente, né? E eu acho que até essas conversas que a gente teve sobre portfólio com essas mulheres ou com outras pessoas da área, me ajudaram muito a entender, tipo assim, o que eu quero de verdade, como que eu consigo fazer para conseguir um trabalho. E às vezes, você vai ver também, por exemplo, esse estúdio paga bem, ou eu vou ter que ficar fazendo freela também, eu vou ter que fazer dupla jornada. Porque que nem a gente falou, gente, não é fácil. A gente tá falando assim, sim, dá, mas às vezes pode ser que seja sofrido também até você conseguir chegar onde você quer. O que a gente está querendo aqui frisar é isso, que dá para viver de arte, que não tem essa de artista falido, não tem essa de você aceitar trabalhar por menos porque você acha que essa é a realidade. E a realidade não é essa, tá bom? Vamos nos segurar aí, vamos nos ajudar, porque o nosso intuito aqui no Donas é isso, é ajudar as pessoas que estão aí procurando, estão querendo entrar nessa carreira ou já estão, a conseguir oportunidades melhores, a conseguir se estabelecer no mercado e ficar bem, sabe? Viver bem e viver feliz aí, fazendo arte, fazendo desenho. E não sendo triste também, né? Porque, tadinho, eu fico com dó também, pessoas daquele tema lá me pegou, tipo assim, pessoas tristes fazem mais. Eu falo, gente, eu tô na bad, eu não faço nada, eu fico deitada olhando pro teto. Basicamente isso. Gente, tem gente aí, tem ilustrador aí, tem artista aí comprando carro, comprando apartamento. Sim. Vários tweets que eu falo, é isso mesmo, vamos aplaudir de pé essa pessoa aqui, porque a gente sabe que é difícil, mas é possível sim. Então, é isso que a gente queria, né, dizer. Sim, e aquilo, né, a gente tem que parar também, que nem quando tem hora que eu paro e penso que eu não acredito que eu tô ganhando dinheiro com arte, mas tem que acreditar sim, porque é carreira como qualquer outra, sabe? Exatamente. É muito doido isso, daqui às vezes eu fico, nossa, realmente, né, o desenho, né? Não, e aí você fica nesse pensamento assim, que doido, né? Muito, muito doido, diferente. Não, tá aí desde sempre. Sempre teve pessoa desenhando, sempre teve pessoa fazendo isso. Então, vamos aceitar que isso é realidade, tá bom? E era isso que a gente tinha para falar hoje. Era mais um papo sobre como que a gente enxerga, como que a gente analisa, né, esse mito do artista falido e falar para você que sim, dá para ter uma carreira. E sim, a gente tem que receber bem pelo nosso trabalho e que a gente consiga viver, né? Que nem a Deise falou, não é só de amor. Amor não põe à mesa, né, gente? Não, então... velho. Se eu vivesse de amor, eu estaria aqui. Nem estaria aqui, na verdade. Né? Exato. Mas, gente, é isso. Se vocês ficarem com alguma dúvida ou tem um feedback pra gente, já queriam falar mais sobre isso com a gente, né? Aqui no Vida de Freela, podem mandar um e-mail para o art.donas, art.donas, com 2 N's, @gmail.com. Pode mandar um direct no Instagram, que é o @art.donas, igual o e-mail, e até mesmo no Twitter, né? Um dia a gente aparece, @art_donas, que a gente vai ficar feliz em ajudar vocês. Se quiserem fazer alguma sugestão de próximo tema também, só falar. A gente acaba por aqui. Esse foi mais um Vida de Freela. Boa sorte com os boletos e mandem jobs. Tchau!